Olá, esta é uma aula especial que eu estou gravando entre a aula 5 e a aula 6, que ainda não foi publicada, mas que já estava gravada. Vou chamar de aula 5,5, que eu ainda quero falar mais sobre a inteligência, porque para a gente entender sobre a inteligência artificial, é preciso a gente entender melhor sobre inteligência e consciência. Essa imagem na tela é conhecida de muitos, né? Para quem não sabe, é uma representação do Homem Vitruviano, por Leonardo da Vinci. Aqui você tem uma figura de uma criatura meio andrógena, uma mistura de homem e mulher, tem a genitália masculina e feminina, e você vê que tem a representação de um quadrado e um círculo. Esse problema da quadratura do o quadrado e o círculo, né, você escrever um quadrado dentro do círculo e vice-versa, é um problema clássico dos místicos. Ele representa o equilíbrio entre a força masculina e feminina, né? Aqui não estamos falando de sexo biológico, mas de energias da natureza, como se fosse yin e yang. Então você tem esse quadrado, representa o masculino, e o círculo feminino, ambos têm a mesma área. E Leonardo da Vinci conseguiu desenhar ambos com a mesma área, né? E ele tem várias marcações aqui no corpo, que se você ver, eles chegam em proporções matemáticas como o número áureo, o número de ouro, ligado à sequência de Fibonacci, que é uma sequência de números infinitos que começa com 0 e 1, e os próximos elementos são a soma dos dois anteriores. 0, 1, 1, 2, 3, 5. O que eu quero falar mais sobre inteligência, como eu dei na minha definição, que é aquela força organizadora que produz um certo bem. Então ela estaria muito ligada também com o conceito de consciência, que eu quero falar mais em outros vídeos. E aqui eu perguntei no Google AI Studio sobre algumas outras constantes encontradas na física, né? Então tem a velocidade da luz no vácuo, constante de Planck, constante gravitacional, várias que são encontradas na natureza. E nós temos as mais famosas, o número π, número áureo, o número de Euler, a raiz quadrada de 2 e tantas outras, né, que eu não conhecia. Mas basicamente o que eu estou querendo dizer para vocês, enquanto eu falo, deixar o vídeo rodando aqui em background, é que se você analisar o universo, você vê que o universo ele tem uma inteligência, ele não é aleatório, ele tem uma receita de bolo. Quando você tem a vida, as espécies, como você vê que todos nós surgimos do oceano, né? A vida veio do oceano, aí ela veio para a Terra, algumas espécies voltaram para o mar, como uma baleia, e tudo é muito otimizado na natureza para conservar energia. Então, você vê que como tudo concorre para o bem, se você procurar até nos reinos minerais, você vê que o universo é inteligente. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente entender o porquê a inteligência artificial é tão poderosa. Lembrem-se, há inteligência em tudo.